Bom, continuando então, gente, agora a gente vai falar sobre os salmos de penitência. Na verdade, o salmo de penitência mais conhecido que a gente tem da Bíblia é o Salmo 51, né, que é o salmo que foi escrito também pelo rei Davi num momento bem crítico da sua vida, num momento bem delicado da sua vida. A gente vê nessa atitude do rei Davi, né, como apesar de ser servo de Deus, apesar de ter o coração segundo o coração de Deus, a gente vê ali como o ser humano ele é sujeito a praticar as coisas mais terríveis. Né? O ser humano ele é sujeito aos piores pecados. Mas ao mesmo tempo a gente vê como a graça de Deus ela nos alcança, independente de quantos pecados a gente tenha cometido, de quão graves tenham sido esses pecados, a gente vê a graça de Deus como ela é abundante, ela é grande. Paulo fala sobre isso, aonde abundou o pecado, superabundou a graça. E a gente vê aqui também na vida do rei Davi, né, que ele passou por um momento crítico, ele colheu as consequências. Apesar de receber o perdão de Deus, né, apesar de ter sido perdoado, ele colheu as recompensas. E esse episódio que eu estou falando, que a gente conhece muito bem, que vocês conhecem muito bem, é com relação àquele adultério, né, que ele praticou com Batseba, né? Na verdade, adultério e assassinato foram os dois atos que ele simplesmente ele quebrou a lei de Deus, né? O homem segundo o coração de Deus, servo de Deus, o conhecedor, né, da lei, conhecedor do Velho Testamento, né, ele quebrou dois mandamentos ali terríveis, que eram mandamentos que traziam condenação de morte, inclusive para aquele que quebrava, que é adultério e assassinato, porque a palavra diz, não adulterarás, e a palavra também diz, não matarás. E é justamente estes dois tipos de pecado que Jesus ele usou ali para ensinar, né, os seus discípulos e para combater também os fariseus. Ele usou exatamente esses dois tipos de pecado, que é o assassinato e o adultério. Jesus ele estendeu isso, ele explicou de forma muito mais detalhada o que é adulterar e o que é assassinar. Jesus ele falou que só pelo fato de a gente olhar, só de olhar com intenção impura no coração para uma mulher, né, ou a mulher para um homem, já está cometendo adultério. Então Jesus ele estendeu. Então quer dizer que não era só o rei Davi que era adúltero e assassino. Provavelmente ali todos eram adúlteros e assassinos, porque Jesus também falou sobre o assassinato. Se nós odiarmos alguém sem causa, olha só o detalhe, nós já cometemos assassinato. Então quer dizer, todos nós, em algum momento da nossa vida, já cometemos adultério e já cometemos assassinato. Isso todos nós. Todos nós somos carentes da misericórdia de Deus, do perdão de Deus, que Deus possa, que a graça de Deus possa nos cobrir. E aí Deus ele manda o profeta Natan, né? Se você conhece esse trecho, você vai se lembrar, Deus manda o profeta Natan, e o profeta Natan chega lá diante de Davi, né? Claro, ele poderia morrer, né? O profeta, se ele não fosse sábio, ele poderia morrer, porque ele estava chegando diante do rei. Então, mesmo enviado por Deus, ele chegou ali com sabedoria. Ele montou ali uma história, né? Ele criou ali uma história, e o próprio Davi, ele dá a sentença de morte contra ele mesmo, através dessa história que Natan ele conta. Natan ele chega para Davi e diz, olha, existia numa cidade dois homens, um homem rico que tinha diversas ovelhas, diversos cordeiros no seu rebanho, tinha muitos animais, e aí um dia
chegou um visitante na casa deste homem rico, e este homem rico não quis pegar nenhum dos seus animais para fazer um banquete para este visitante. Pelo contrário, ele foi na casa de um pobre lá, pegou a única ovelha que este pobre tinha, que este pobre criou, inclusive ele dá os detalhes, né, que este pobre criou esta ovelha desde que era pequena, desde quando nasceu, e cuidou dela, e tratou, e alimentou ela, e tratou ela, né, até que ela cresceu, né? E aí este homem rico, ele vai, toma essa única ovelha do homem pobre e faz um banquete para aquela pessoa que veio visitá-lo. O profeta Natan criou essa história, né? E aí Natan vira para Davi e pergunta: rei, o que se deve fazer? E aí o próprio Davi, ele dá a sentença contra ele mesmo, ele dizendo: este homem tem que morrer, este homem é digno de morte e deve ser colocado, deve ser devolvido ao pobre 4 vezes mais daquilo que foi tirado. Como diz a lei, né? A lei diz isso lá. Agora Davi se lembrou da lei, né? Se lembrou lá do Pentateuco, porque o Pentateuco fala sobre isso, né? Moisés fala sobre isso. Se for roubado, tem que restituir 4 vezes mais ou aquilo que foi roubado. E aí Davi se lembra dessa lei. Agora, nesse caso aí, a gente sempre quer fazer justiça para os outros, né? Quando a gente ouve alguma coisa ali, nós somos os primeiros a se levantar e querer que a justiça se cumpra. Nossa, tem que ser preso, tem que ser punido, tem que não sei o que. Quer dizer, nós ficamos indignados, né, com o pecado dos outros. Nós queremos que Deus faça justiça, que Deus puna imediatamente, né? Mas muitas vezes nós esquecemos de olhar para nós mesmos. E aí Davi, ele dá a própria sentença contra ele mesmo. Como pode, né? Um homem que era servo de Deus, que era considerado profeta, né? Que tinha revelações de Deus, caiu num pecado desse, caiu num engodo desse. E se não fosse o profeta vir repreendê-lo, ele ia esconder esse segredo até quando? Precisou Deus mandar um profeta para falar com ele. Precisou Deus mandar. Eu acho que nesse momento aí, Deus estava só esperando, né? Deus estava só aguardando se um dia Davi ele ia se arrepender e ia pedir perdão. Deus só estava esperando. Aí o tempo foi passando, Deus viu que Davi não ia tocar no assunto, né? Que Davi ia ocultar aquilo, por misericórdia. Olha só, por misericórdia. Porque se Davi morresse naquele momento, Davi ia se perder. Porque fez o quê? Ele ocultou um pecado. Assim como Adão, lá no jardim do Éden, né? Se Deus não chegasse para Adão e perguntasse: Adão, o que você fez? Adão ia esconder aquilo no coração dele para sempre. Ele poderia morrer e perder a salvação. E nós também temos que tomar cuidado com isso. Pecado não confessado. Pecar, todos nós vamos pecar. Infelizmente, o ser humano, ele é propenso a pecar. Mas o que Deus não tolera, é quando a gente guarda isso, a gente não assume, a gente não se arrepende, a gente não fala para Deus, a gente esconde como se Deus ele não estivesse vendo, né? E isso acontece com muitas pessoas. A pessoa comete um pecado, esconde aquilo, e quer esconder até de Deus. Isso é muito perigoso, isso é muito sério, porque isso é abrir brechas para que o inimigo entre e destrua. Então, pecar, infelizmente, a gente vai, porque somos seres humanos, mas a gente tem que, no mesmo instante, já se confessar, pedir perdão, se consertar, falar: Senhor, realmente eu pequei, realmente, Senhor, eu fiz o que não é do teu agrado. Coisas que Deus detesta. Quando você omite, quando você esconde algo errado que você fez e quando você tenta justificar. Deus ele não tolera quando nós tentamos justificar: mas eu fiz isso, porque aquilo outro, eu fiz isso, porque
porque eu sou fraco, eu fiz isso, porque as circunstâncias me levaram, eu fiz isso, porque eu não aguentei. Deus ele não suporta quando a gente tenta justificar o nosso pecado. Então a gente tem que falar, Senhor, realmente, pequei, Senhor, estou errado, eu pequei contra o Senhor, me perdoa. Se Adão tivesse feito isso, Adão estaria conosco até hoje, porque Deus chegou para Adão e falou, Adão, o que você fez? Deus deu a oportunidade de Adão se confessar. Deus deu a oportunidade de Adão se consertar. Só que ao invés de Adão se consertar, o que ele fez? Ele achou uma justificativa para o erro dele. Ele tentou justificar. Foi a mulher que o Senhor me deu. O Senhor me deu essa mulher. Ou seja, colocou a culpa em Deus. Né? Tentou tirar a culpa dele e colocou a culpa em Deus. E a mulher é a mesma coisa. A mulher teve a oportunidade. Deus chega para a mulher e fala, o que fizeste? Também deu a mesma oportunidade para ela. E ao invés dela falar, não, realmente, eu olhei para a maçã, para o fruto lá, achei bonito, não resisti e caí, e pequei. E Deus iria perdoar, e Deus iria deixar para lá. Mas o que a Eva fez? Também tentou se justificar. Foi a serpente que me enganou. Então o ser humano tem que tomar cuidado. Quando comete um erro, quando comete um pecado, um cristão, porque as pessoas que estão no mundo, elas estão um pouco se lixando, né, se elas estão pecando ou não. Nós que somos cristãos, nós que somos servos de Deus, nós que nos importamos com as coisas de Deus, essa palavra é para nós. Quando nós cairmos, quando nós pecarmos, nós temos que nos levantar, nós temos que pedir perdão, nos consertar, não deixar que aquilo aumente. Porque a palavra de Deus diz, um abismo chama outro abismo. E aí vai chegar uma hora que a gente vai estar tão enlaçado que a gente não tem forças mais nem para orar. Enquanto a gente tem forças para orar, enquanto a gente tem forças para buscar a Deus, façamos isso. Porque o Senhor diz na palavra dele também que eu é que curo as vossas rebeliões. Eu é que curo as vossas rebeldias. Ou em outras palavras, Deus cura o nosso pecado. Se a gente está em pecado, a melhor forma de se livrar disso é confessar, é se voltar para Deus, é se arrepender. Jesus falou para aquela mulher adúltera, vá e não peques mais, que não seja motivo também de pecar o fato de achar que você é homem, que você é ser humano, e você pode cair porque você é ser humano. Isso também é justificativa. E Deus ele não suporta justificativas. E o Salmo 51 fala exatamente sobre isso. Quando Davi ele comete lá o adultério com Batseba, recebe a visita do profeta Natã, e aí, depois que o profeta Natã vai embora, Davi ele cai em si. Né? Ele cai em si. E aí ele escreve esse salmo, que é considerado um salmo de penitência. Tem piedade de mim, ó Deus, por teu amor. Apaga minhas transgressões por tua grande compaixão. Lava-me inteiro da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois reconheço minhas transgressões e diante de mim está sempre meu pecado. É o que Adão tinha que ter feito. É o que a gente tem que fazer. Reconheço as minhas transgressões. Porque pequei contra ti somente. Pratiquei o que é mal aos teus olhos. Confessando, entregando para Deus, falando para Deus. Tens razão, olha só, justificando a Deus. Tens razão, portanto, ao falar. E tua vitória se manifesta ao julgar. Eis que eu nasci na iniquidade. Minha mãe concebeu-me no pecado. E aí a gente vê aqui o primeiro texto que fala sobre o pecado original, que depois vai ser tratado lá pelo apóstolo Paulo, no livro de Romanos. Né? Paulo ele explica mais sobre o pecado original, né? Que não havia ainda esse entendimento, ainda essa teologia, né, do pecado original. O que é o pecado original? Todo homem ele nasce com tendência ao pecado. Todo ser humano ele herdou de Adão e de Eva essa tendência a pecar. Então a gente vê a criança, desde pequenininha, desde
da tenra idade, de meses ali, a gente já vê a tendência, né, da criança de sempre fazer o que não deve. Né? Isto é o que? Isso é o pecado original. Né? Algumas religiões aí, inclusive, elas determinam que as crianças sejam batizadas justamente por causa disso, para que seja perdoado ali o pecado original, de alguma forma elas sejam perdoadas, né? Mas assim, na nossa visão, né, o batismo, até eu separei alguns textos aqui, não vai dar tempo de explicar sobre isso, porque não é o foco, né? A gente pode falar sobre isso numa próxima oportunidade, mas o batismo, a palavra batismo significa o que? Emergir, né? Emergir na água. Batizar é isso, é emergir. Né? O batismo, ele é para pessoas que têm consciência do seu erro, que têm consciência do seu pecado. Inclusive a palavra de Deus fala sobre isso. Né? Aquele que crer e for batizado será salvo. Como é que uma criança recém-nascida pode crer em alguma coisa? Como é que uma criança recém-nascida que está ali recebendo, que está recebendo aquela água ali, né, que nem é imersão, né, algumas religiões nem usam mais imersão, porque a palavra batizar é emergir, né, mergulhar debaixo d'água. O que algumas religiões fazem aí é aspersão, né, aspergir. O que é? Pega aquele objeto e joga água na criança, aquilo aí é aspergir, ou então pega ali uma taça, né, e derrama na cabecinha da criança e está sendo batizada. Isso não é imersão, né, isso é aspersão. Mas enfim, a gente não vai discutir sobre isso porque não é um foco. É só para a gente poder entender. E Davi aqui, ele estava trazendo esse entendimento. Repara que Davi ele já tinha esse entendimento, né, que nós recebemos por herança de Adão e Eva a inclinação ao pecado. Isto é o pecado original. Né? O que nós acreditamos? O que nós cremos? Nós cremos que o homem, para ser batizado, ele precisa primeiro reconhecer, né? Como Davi fez aqui, ele reconheceu. Né? Ele reconheceu que estava em pecado. Adiantava Davi aqui ser batizado? Vamos usar aqui um paralelo. Adiantava Davi ser batizado antes, se ele não tivesse reconhecido aqui, primeiro, que ele tinha pecado? Então, primeiro ele reconheceu, e aí depois ele foi perdoado por Deus. Simbolicamente ele recebeu um batismo de perdão. A gente vê vários textos sobre isso no Novo Testamento. Este que eu citei aí, todo que crer e for batizado será salvo. O que é mais importante, a fé ou o batismo? Responda aí, o que você acha mais importante? Ter fé ou ser batizado? Só para colocar para te dar uma ajuda, o ladrão na cruz, ele teve fé, mas não foi batizado. Não tinha como ser batizado, mas ele teve fé. Então o que é mais importante? Ter fé ou ser batizado? Claro que se a gente tem condições de ser batizado, né, se dá para fazer isso, façamos. O próprio Jesus falou isso lá para João Batista, né? Importa que cumpramos toda a lei. Né? João Batista fala para Jesus, eu que tenho que ser batizado por ti, tu vens a mim? E aí Jesus fala para ele, importa que cumpramos toda a lei. Então se há condições de ser batizado, que sejamos. Atos capítulo 16, 32 fala sobre isso, sobre batismo. Atos 8, 12, 13 fala sobre isso. Atos 2, 38, Marcos 16, 15 e 16. Leia depois esses textos e você vai ver que primeiro a palavra é pregada. Primeiro as pessoas creem naquilo que é pregado e depois elas são batizadas. Não é primeiro o batismo e depois a profissão de fé. Primeiro é a profissão de fé, depois é o batismo. Porque o mais importante é a fé. Já respondi a pergunta que eu fiz aí. O mais importante é a fé. Se não fosse assim, o ladrão na cruz não teria sido salvo, porque não foi batizado. E aí, este é o principal salmo sobre penitência, né? Que é o Salmo 51, o salmo que mostra o pecado de Davi com Batseba. E aí ele continua,
Eis que amas a verdade no fundo do ser, e me ensinas a sabedoria no segredo. Purifica meu pecado com esopo, e ficarei puro. Lava-me, e ficarei mais branco do que a neve. Ou seja, precisou o profeta vir, né, repreender, contar toda uma história, para que Davi pudesse ali se lembrar que ele tinha pecado. Né? Porque se Deus não tivesse tido misericórdia dele, Davi talvez carregasse isto até a morte. E muitas pessoas carregam pecados na sua vida, né? Muitas pessoas estão doentes, a palavra de Deus diz isso, porque se a gente não confessa, a gente não é curado. Está lá em Tiago, Tiago fala sobre isso, confessai os vossos pecados para que sejais curados. E tem pessoas que estão doentes nas igrejas, tem pessoas que estão doentes, que não sabem o motivo. A doença não é física. Não estou falando que é pecado ficar doente. Também não vamos levar para o radicalismo, né, para o fundamentalismo, porque tem algumas religiões que até hoje creem assim. Se a pessoa está doente é porque está em pecado. Se a pessoa é pobre é porque não crê em Deus. Né? Se a pessoa é miserável é porque não tem fé. Então a gente não pode julgar. Né? Jó passou por coisas terríveis ali e não estava em pecado. Né? Paulo tinha uma enfermidade nos olhos. Paulo tinha momentos ali que ele sentia várias dores e mesmo assim ele tinha que pregar. Paulo ele fundou uma igreja com dor. Ele fundou a igreja da Galácia, quando ele foi lá na Galácia pregar para os Gálatas, ele fundou aquela igreja acidentalmente. Ele estava doente, parou ali na Galácia, pregou a palavra, doente, e ali nasceu uma igreja. Então a gente tem que tomar cuidado também com os extremismos. Não é porque a pessoa está com vários problemas físicos que ela está em pecado. A gente não pode julgar também, não é porque a pessoa está doente que ela está endemoniada. Então a gente não pode julgar. Mas tem muitas pessoas que estão doentes porque não confessam pecado, que estão amargurados. A pior doença não é a física, a pior doença é a da alma, a pior doença é a do espírito, é aquela pessoa que não consegue progredir, aquela pessoa que vive ali derrotada. Muitas vezes é um pecado não confessado. Isso tem pastores que se suicidam por causa disso. Cometeu um pecado ali, não conseguiu se levantar, se suicidou. Tem muitos casos na internet aí de pessoas cristãs tirando a vida porque pecaram e não conseguem se levantar. A gente conhece várias histórias de homens de Deus, homens que foram usados por Deus. Imagina se o rei Davi não tivesse se levantado. Imagina, porque Jesus ele veio da descendência de Davi. A misericórdia de Deus. Deus manda o profeta para que ao mesmo tempo Davi ele se fortaleça, ele se conserte. Deus ele tem intenção, quando ele nos confronta com o nosso pecado, não é para jogar na nossa cara. Não, mas é para nos fortalecer, para que a gente saia daquela situação, para que a gente saia daquela condição e que a gente se levante e a gente se fortaleça. Deus não enviou o profeta Natan ali na casa de Davi para jogar na cara dele que ele tinha pecado. Não, Deus enviou o profeta Natan para que Davi se conserte, para que Davi ele se levante, não leve aquele peso. Imagina, ele era um rei, ele poderia se suicidar. O inimigo, quando a gente comete um pecado, o inimigo fica acusando, ele fica na nossa cabeça, na nossa mente. Tá vendo? Você não presta para nada, você só erra, você só peca. Por que você não se mata? E muitas pessoas estão se suicidando. Por quê? Porque não tem forças para se levantar depois que cai, depois que comete um pecado. E aí Deus ele manda esse profeta. E muitas vezes Deus ele manda pessoas na nossa vida para a gente se levantar. Então se você pecou, se você caiu, não fique aí prostrado, não fique aí caído. Se levante, peça perdão para Deus, se conserte. O Salmo 51 é um salmo que a gente tinha que imprimir e deixar na nossa cabeceira, deixar perto da gente, para a gente se lembrar que a gente é falho, mas para a gente se lembrar também que Deus é misericordioso e é Ele que cura. Deus não cura só a enfermidade, Jesus não curou só doenças externas, Jesus curou doenças da alma. Por exemplo, lá, aquele cobrador de impostos, o Zaqueu, se eu não me engano, que não me lembro, recordo agora,
Zaqueu, que tinha subido numa árvore, ele tinha uma doença, aquele homem. Ele tinha uma doença que não era física. Ele era um cobrador de impostos. Ele era, assim, em outras palavras, ladrão. Ele roubava as pessoas. Ele tinha uma doença interna e aquilo acusava a vida dele. Quando ele conheceu a Jesus, ele não pensou duas vezes. Ele quis ser curado dessa doença, desse pecado que estava consumindo a vida dele. Então as pessoas quando pecam, elas perdem o sono. Quando as pessoas pecam, elas perdem a tranquilidade, perdem a paz. Por mais pecadora que a pessoa seja, ela perde a paz. Eu já conversei com pessoas, com assassinos, já conversei com ladrões, já conversei com pessoas da pior espécie. Essas pessoas não têm paz. E quando a gente leva a palavra de Deus para essas pessoas, elas choram, porque elas querem ser curadas disso, dessa enfermidade, que a pior enfermidade do ser humano é a enfermidade da alma. E essas pessoas, elas choram, porque elas querem se libertar. E este Zaqueu, quando ele descobriu que Jesus estava ali, ele não perdeu tempo. Ele queria ser curado daquele pecado que estava na alma dele. E Jesus, ele fala: Zaqueu, desce daí, porque hoje importa passar, cear contigo, cear na tua casa. Jesus não jogou na cara dele que ele era ladrão. Jesus não jogou na cara dele a vida inteira dele de corrupção que ele levou, de coisas ruins que ele fez. Jesus não fez nada disso. Pelo contrário, Jesus foi até a casa dele para perdoá-lo. E Jesus, ele fala o seguinte, no final ali: este homem também é filho de Abraão. Este homem é filho de Abraão, porque Deus, ele se agrada mais com um homem, com uma pessoa que se converte. Deus, ele é mais, os anjos de Deus, eles fazem festa, né? Me lembrando agora do texto, os anjos de Deus, eles fazem festa por um homem que se arrepende, do que 1000 justos que não precisam de arrependimento. A festa no céu, né, quando uma pessoa se converte. Imagina a alegria que Jesus sentiu quando aquele ladrão na cruz, ele se voltou para ele e falou: Senhor, quando vieres no teu reino, se lembre de mim, não te esqueças de mim quando vieres no teu reino. Então a cura da alma está na palavra de Deus. E o Salmo 51, ele é o salmo que mais fala sobre isso. Que Deus abençoe, irmãos. Quando eu voltar, a gente vai falar sobre os salmos de peregrinação.